Ele disse que ela não era boa o suficiente para a família dele. Depois foi embora sem olhar para trás. 2 anos depois, ele a viu novamente, e as gêmeas que tinham os olhos dele. O lustre acima dela tremeluzia com centenas de gotas de cristal, espalhando luz sobre a mesa polida onde a prata brilhava e a conversa flutuava como fumaça. Emília sentia-se uma intrusa na vida de outra pessoa. Cada sorriso ao seu redor era ensaiado, cada palavra carregava o peso do dinheiro e da linhagem. Ela já estivera ali antes, naqueles jantares, onde tentava se encaixar no mundo dele, dizendo a si mesma que o amor poderia preencher o espaço entre as vidas deles. Mas esta noite, ao olhar para a mesa para Enzo Duarte, ela viu a distância entre eles pelo que era, um abismo que ele não tinha intenção de cruzar. Sua mandíbula estava tensa, sua expressão indecifrável, seus olhos azuis fixos no copo de vinho intocado à sua frente. Ela pressentiu o que estava por vir antes mesmo que ele abrisse a boca. O olhar de sua mãe pairava sobre Emília como um aviso, o sorriso fino de seu pai, cortando o ar como uma faca. A voz de Enzo finalmente quebrou o murmúrio da conversa, calma, mas deliberada, cada sílaba escolhida como uma lâmina. Você não pertence aqui, Emília. Você não é boa o suficiente para a minha família. As palavras foram baixas o suficiente para que apenas os mais próximos pudessem ouvir, mas a atingiram com a força de uma tempestade. Por um segundo, ela pensou ter entendido mal, que talvez ele estivesse a defendendo, não a condenando. Mas o modo como ele a olhou, frio, final, não deixava margem para mal-entendidos. Um murmúrio baixo percorreu a mesa, o tipo de silêncio que carrega mais julgamento do que som. A mão de Emília tremeu ao pousar o copo. Seu pulso rugiu em seus ouvidos. Ela tentou encarar os olhos dele para encontrar algum vestígio do homem que uma vez a abraçou como se ela fosse o mundo inteiro dele, mas havia apenas um estranho sentado ali em um terno sob medida, interpretando o filho obediente. Ela engoliu a dor que subia em sua garganta, forçando-se a respirar uniformemente. Eu entendi, ela disse suavemente, sua voz mal audível. Ela poderia ter implorado, poderia ter perguntado se todos os momentos deles, as risadas, as promessas sussurradas no escuro, não significavam nada. Mas ela não o fez. Ela viu o alívio piscar nos olhos da mãe dele, e isso foi o suficiente. Emília levantou-se lentamente de sua cadeira. A cadeira raspou no piso de mármore, o som agudo e final. Suas pernas estavam fracas, mas ela manteve a cabeça erguida enquanto se virava para a saída. Enzo não a seguiu. Ele não se moveu. Ele apenas ficou sentado ali, com as mãos firmemente cerradas, o olhar fixo na mesa, como se a visão dela partindo fosse algo que ele não podia suportar testemunhar. Lá fora, a noite estava fria. O ar mordia suas bochechas, mas o frio não era nada comparado à dor vazia em seu peito. Ela caminhou pela longa entrada, seus saltos clicando contra as pedras, sua respiração instável. O carro que a havia trazido já tinha ido embora, enviado horas antes. Ela não se importava. Ela precisava de distância, espaço, qualquer coisa para abafar o som da voz dele se repetindo em sua cabeça. Você não é boa o suficiente para a minha família. Quando ela chegou à rua principal, as lágrimas já haviam borrado sua visão, mas ela não parou de andar. As luzes da cidade cintilavam à distância, distantes e indiferentes. Em algum lugar profundo, ela sabia que este dia chegaria. Homens como Enzo Duarte não desafiavam seu mundo, eles o obedeciam. Ainda assim, saber não tornava a ferida menor.
Naquela noite, ela arrumou seus poucos pertences em silêncio. O apartamento que eles haviam compartilhado parecia menor agora, cheio de fantasmas de risadas que não lhe pertenciam mais. Ela encontrou uma de suas camisas jogada sobre a cadeira e a apertou contra o rosto. O cheiro dele, o leve rastro de colônia, o calor da pele dele, quebrou sua compostura finalmente. Ela afundou na cama e deixou as lágrimas virem, profundas e silenciosas, até que não restasse nada dentro dela, além de exaustão. Pela manhã, ela partiu sem deixar um bilhete. O sol nasceu indiferente, brilhante sobre a cidade que nunca se importou com quem amava ou quem se partia. Ela caminhou até a estação de trem, agarrando sua bolsa, as mãos tremendo, mas o queixo erguido. Quando o trem se afastou, ela não olhou para trás. 2 pequenas linhas. Foi apenas semanas depois, sentada sozinha em uma pequena sala de clínica, com o som da chuva batendo na janela, que ela viu as 2 fracas linhas cor-de-rosa aparecerem no teste em sua mão. Sua respiração engasgou, o mundo cambaleou. Por um longo momento ela não conseguiu se mover, não conseguiu pensar, não conseguiu sequer chorar. Então ela pressionou a mão em sua barriga, seu pulso acelerando sob seus dedos. Não era mais apenas a história dela, era deles. E embora a voz de Enzo ainda ecoasse em sua mente, fria e final, ela sussurrou baixinho para a vida que crescia dentro dela. Você é o suficiente. Os dias que se seguiram foram um borrão de exaustão, medo e determinação frágil. Emília nunca se sentiu tão completamente sozinha e, no entanto, tão ferozmente protetora de algo que mal entendia. A visita à clínica mudou tudo. O fraco batimento cardíaco que ela ouviu através do estetoscópio do médico tornou-se a âncora que a impedia de desmoronar completamente. Ela se movia em seu pequeno apartamento como alguém reaprendendo a existir. Seus enjoos matinais eram implacáveis, seu corpo doendo, suas emoções instáveis, mas ela se agarrou a um pensamento, que a pequena vida dentro dela dependia de sua força. O trabalho na livraria se tornou seu refúgio. A proprietária, uma senhora mais velha chamada Margarida, notou o rosto pálido e as mãos trêmulas de Emília, mas não fez perguntas. Ela simplesmente começou a lhe dar turnos mais curtos, mais intervalos e chá quente que cheirava a mel e camomila. O ritmo tranquilo de empilhar livros, espanar prateleiras e ouvir o murmúrio suave dos clientes dava a Emília momentos de paz. Às vezes ela colocava a mão suavemente na barriga e sussurrava para si mesma que tudo ficaria bem, mesmo quando não acreditava. À noite, a solidão retornava. Ela ficava acordada, olhando para o teto, revivendo as palavras de Enzo repetidamente, até que se transformassem em algo surreal. Você não é boa o suficiente para a minha família. A crueldade não estava apenas no que ele disse, mas na facilidade com que ele disse, no quão pouco parecia custar-lhe. Ela queria odiá-lo, às vezes ela quase conseguia, mas então, na quietude daquelas noites, ela se lembrava de como ele costumava olhar para ela quando estavam sozinhos, quando seus olhos se suavizavam, quando ele a tocava como se ela fosse feita de algo precioso, e o ódio se dissolvia em luto. Quando a primeira neve do inverno caiu no sul do Brasil, Emília ficou na janela observando as ruas ficarem brancas. Ela pensou em ligar para ele uma vez, não para implorar ou acusar, mas para dizer-lhe que a história deles não estava tão acabada quanto ele pensava. Seus dedos pairaram sobre o telefone, tremendo, antes que ela o bloqueasse novamente e o pressionasse contra o peito. Ele havia escolhido o mundo dele, e ela teria que construir o dela sem ele.
Os meses se arrastaram lentamente. Sua barriga ficou mais redonda, seu reflexo mais suave. Estranhos começaram a sorrir para ela na rua, segurando portas, fazendo perguntas gentis. Os pequenos gestos significavam mais do que ela poderia explicar. Certa noite, quando estava com 7 meses, ela sentiu o primeiro chute de verdade. A assustou tanto que ela riu alto, lágrimas subindo ao mesmo tempo. Aquele pequeno movimento a lembrou de que ela não estava tão perdida quanto pensava. Havia propósito dentro dela agora, crescendo mais forte a cada dia. O parto veio em uma noite fria no início da primavera. Foi mais difícil do que qualquer coisa que ela já havia suportado. A dor a rasgava como fogo, e houve momentos em que ela pensou que não sobreviveria. Mas quando os choros de 2 meninas recém-nascidas preencheram a sala, o mundo parou de girar. Ela as encarou, minúsculas, perfeitas, ambas embrulhadas em cobertores brancos, e sentiu algo sagrado se instalar em seu peito. Uma tinha seus lábios, a outra, os olhos dele, ambas incrivelmente belas. A enfermeira as colocou em seus braços, e Emília chorou em silêncio, não de desespero desta vez, mas de um amor tão avassalador que parecia luz preenchendo cada canto escuro que ela havia carregado por meses. Ela beijou a testa delas e sussurrou seus nomes suavemente, como se estivesse falando uma promessa para o universo. Sofia, Lívia. As noites no hospital foram longas e sem sono, mas ela não se importou. Ela ficava sentada com elas, pressionadas contra ela, memorizando seus rostos, sua respiração suave, o calor de sua pele. Cada som, cada movimento, cada pequeno suspiro era a prova de que ela havia sobrevivido ao que era para a destruir. Quando Margarida veio visitar com flores e lágrimas nos olhos, Emília sorriu pela primeira vez em meses. Ela deixou o hospital 2 semanas depois com os 2 bebês aninhados em seus braços, entrando na luz fria da manhã. A cidade ainda se movia com o mesmo ritmo indiferente, mas para ela parecia diferente agora. Cada som, cada sombra, cada rajada de vento parecia viva. Ela não tinha dinheiro, não tinha família, não tinha homem para se apoiar, mas tinha algo mais forte do que tudo isso. Ela tinha elas. E pela primeira vez desde que as palavras de Enzo haviam partido seu coração, ela não se sentia mais pequena. Ela não se sentia insuficiente. O peso de 2 corpos minúsculos em seus braços a fez perceber que ela era mais do que suficiente, porque o amor, o tipo quieto, feroz e altruísta, já estava a refazendo em alguém novo. Os olhos azuis. Os anos seguintes se tornaram um ritmo de sobrevivência e ternura. O pequeno apartamento que Emília alugou ficava longe da vida que ela uma vez imaginou, mas se tornou um mundo de calor, amor e risadas suaves. Cada canto cheirava levemente a talco de bebê e leite. Toda manhã começava antes do nascer do sol, com os choros suaves de Sofia ou Lívia ecoando na quietude. A exaustão era constante, mas o júbilo também. Houve momentos em que ela pensou que seu corpo desabaria por falta de sono, mas um olhar para os rostos minúsculos delas lhe dava uma força que ela nunca soube que possuía. Ela aprendeu a fazer tudo sozinha: mamadeiras, lavanderia, terrores noturnos, visitas ao médico. Tudo isso se tornou parte de sua vida como uma segunda pele. Não havia mais tempo para pensar no passado, e talvez essa fosse sua bênção. Às vezes, quando ela via seu reflexo no espelho, mal se reconhecia. A garota delicada que Enzo conheceu havia sido substituída por uma mulher com olhos cansados, mas resolução inabalável. Ela não se importava mais em ser perfeita. Ela se importava em manter suas filhas seguras, aquecidas e sorrindo.
A livraria permaneceu seu refúgio. Margarida se tornou mais do que uma empregadora. Ela era uma amiga, quase como família. Ela deixava Emília trazer as gêmeas nas tardes tranquilas, quando o movimento era lento. As meninas se sentavam perto do canto de leitura, cercadas por livros, seus olhos curiosos observando tudo. Os clientes frequentemente paravam para sorrir para elas, comentando sobre como pareciam idênticas, como seus olhos azuis eram impressionantes. Emília sorria educadamente, mas por dentro sentia uma pontada agridoce toda vez que alguém mencionava aqueles olhos, porque eles eram de Enzo. Sofia era a falante, destemida e teimosa. Lívia era mais quieta, observadora, com um sorriso que surgia lentamente, como o nascer do sol rompendo as nuvens. Emília via pedaços de si mesma em ambas, mas havia algo inegavelmente dele em seus maneirismos. Às vezes ela as observava brincando e se perguntava se ele alguma vez pensava nela, se alguma vez sonhava com a vida que ele havia jogado fora tão facilmente. Ela dizia a si mesma que não importava, que ela não tinha mais espaço para esses pensamentos. Mas a pergunta persistia em algum lugar profundo, recusando-se a desaparecer completamente. O inverno retornou, cobrindo as ruas de luz pálida. As meninas haviam completado 2 anos, suas risadas agora preenchendo todo o silêncio que costumava assombrar Emília. Elas gostavam de correr pelo pequeno parque perto de sua casa, agasalhadas em casacos e cachecóis, suas bochechas rosadas pelo frio. Emília as perseguia, sem fôlego, mas sorrindo, seu coração cheio de uma maneira que ela nunca havia conhecido antes. Por todas as lutas, ela sabia que havia construído algo lindo a partir das cinzas do que foi perdido. Ainda assim, havia noites em que a dor retornava, suave e persistente. Depois de colocar as meninas para dormir, ela se sentava perto da janela, as luzes da cidade cintilando além do vidro. Ela pensava nele, não com ódio, mas com uma espécie de tristeza distante. Ela se perguntava o que ele estava fazendo, se ele havia construído a vida que sua família queria para ele. Ela o imaginava cercado por luxo, mas com aquele vazio familiar por trás de seus olhos. Uma parte dela quase o lamentava por não saber como o amor realmente era. Certa noite, Sofia acordou chorando de um pesadelo. Emília correu para o lado dela, pegando-a em seus braços. A criança enterrou o rosto no pescoço da mãe, tremendo. "Está tudo bem, meu amor." Emília sussurrou suavemente, balançando-a gentilmente. "A mamãe está aqui." Lívia se mexeu no sono, mas não acordou. O quarto estava escuro, cheio de sombras, e Emília sentiu o peso da alegria e do medo pressionando contra o peito. Ela percebeu então que não importa o quão longe ela corresse de seu passado, ele vivia em seus filhos, seus olhos, seus sorrisos, sua própria existência. Na manhã seguinte, ela vestiu as gêmeas e as levou ao mercado. O sol estava fraco, mas quente o suficiente para insinuar a primavera. Ao passarem pelas vitrines das lojas, ela viu seu reflexo novamente, seu cabelo solto, um sorriso cansado nos lábios, 2 pequenas mãos segurando as suas. Ela parecia mais velha, mais sábia e, de alguma forma, mais bonita do que jamais foi em sua vida passada. Porque esta versão de si mesma havia sido forjada pelo amor, pela dor e pela resiliência. Quando voltaram para casa, as meninas estavam rindo, cantando uma música sem sentido que haviam inventado juntas. Emília as observou da porta, seu coração inchando de orgulho. Ela não precisava mais da validação de Enzo. Ela não precisava do nome dele ou do mundo dele. Suas filhas eram seu legado agora, sua redenção, sua razão para continuar avançando. E, no entanto, ao as aninhar na cama naquela noite,
ela não pôde deixar de sussurrar baixinho, como se fosse para si mesma: espero que um dia ele saiba o que perdeu. Então ela beijou as testas delas, apagou a luz e ficou por um longo tempo na porta, ouvindo sua respiração suave. Lá fora, a neve começou a cair novamente, silenciosa e interminável, cobrindo tudo de branco. Para qualquer outra pessoa, era apenas mais uma noite de inverno, mas, para Emília, era um lembrete de que até as estações mais frias eventualmente cedem ao calor novamente. O impostor de terno. A vida de Enzo Duarte havia se tornado uma performance polida. Toda manhã começava com a mesma precisão silenciosa. Um terno sob medida, um café da manhã intocado, um motorista esperando e uma agenda lotada de reuniões que nunca pareciam terminar. Os jornais ainda o chamavam de um dos jovens CEOs mais poderosos do país, um homem que havia assumido o império de sua família e o expandido além do que até seu pai pensava ser possível. Na superfície, ele tinha tudo o que uma vez lhe disseram para querer: riqueza, respeito e a aprovação daqueles cujas opiniões um dia importaram. Mas em algum lugar no processo de construir a vida perfeita, ele perdeu a capacidade de se sentir vivo dentro dela. Ele tentou se convencer de que isso era maturidade, que o desapego era força. Ele namorou mulheres que seus pais aprovavam, elegantes, bem educadas, perfeitamente treinadas para desempenhar o papel de socialite. Mariana, a que atualmente estava ao seu lado em todos os jantares corporativos e bailes de caridade, era bonita de uma forma que atraía a atenção sem esforço. Ela sorria para as câmeras, sabia quais instituições de caridade elogiar e sempre falava o suficiente para parecer graciosa, mas nunca muito para ser lembrada pelo motivo errado. Para todos os outros, eles eram a imagem da perfeição. Mas quando as luzes diminuíam e a multidão se dispersava, o silêncio se estendia entre eles como um oceano. Ela rolava o telefone ou se retirava para outro cômodo, e ele se sentava sozinho perto da janela, olhando para a silhueta brilhante da cidade, perguntando-se quando a vida havia se tornado algo que ele estava simplesmente suportando. Foi durante uma dessas noites que ele a viu novamente, não Emília, mas um rastro dela, não convidado em um sonho que o deixou abalado. No sonho, ela estava parada em um campo banhado por uma luz suave, o cabelo solto, a risada fraca e distante. Ele tentou caminhar em direção a ela, mas não importa o quão longe ele se movesse, a distância entre eles nunca diminuía. Quando ele acordou, o vazio pressionou suas costelas tão fortemente que ele teve que se sentar apenas para respirar. Ele disse a si mesmo que era apenas memória, nostalgia, talvez culpa. Mas a verdade era mais insidiosa. Ele nunca parou de pensar nela. Ele a havia enterrado profundamente sob ambição e orgulho, e ainda assim ela vivia lá, teimosa como um batimento cardíaco. Em reuniões ele se via distraído por pequenos detalhes sem sentido. O perfume de alguém que o lembrava da pele dela, o modo como a luz do sol se filtrava por uma janela, a visão de uma mãe carregando um filho na rua abaixo. Esses momentos pareciam fantasmas puxando os cantos de sua visão, lembretes de uma vida que ele havia jogado fora porque lhe faltou a coragem de lutar por ela. Seus pais ainda falavam com ele com o mesmo orgulho comedido, como se seu sucesso justificasse todo o sacrifício. No entanto, quando sua mãe mencionava Mariana, chamando-a de o tipo certo de mulher, ele sentia apenas uma onda fria de arrependimento. Certa noite, Mariana o convidou para um baile de caridade realizado em um hotel no centro de Florianópolis. O salão de baile estava cheio de vestidos brilhantes,
conversas murmuradas e o som fraco de um quarteto de jazz. Ele foi porque era esperado, porque as aparências ainda importavam. Mas enquanto estava parado no meio da multidão, um pensamento lhe veio tão repentinamente que o assustou. Ele também não pertencia ali. Ele poderia ter a aparência, mas por dentro se sentia um impostor em sua própria vida. Ele se desculpou cedo, alegando exaustão, e saiu para as ruas da cidade. O ar da noite estava frio, roçando em sua pele enquanto ele afrouxava a gravata e continuava a andar sem destino. Ele passou por cafés e lojas, pessoas rindo sob o brilho das luzes da rua. Era tarde o suficiente para que o mundo parecesse mais quieto e, pela primeira vez em anos, ele se permitiu pensar no passado sem se afastar. Ele se lembrou da voz de Emília, do calor da mão dela em sua bochecha, do modo como ela o olhava, como se acreditasse que havia bondade nele, mesmo quando ele não conseguia ver isso sozinho. Ele se lembrou da noite em que ela partiu, o eco de seus passos se desvanecendo enquanto ele ficava congelado, covarde demais para ir atrás dela. Quando voltou para casa, ele serviu uma bebida e sentou-se no escuro, olhando para o líquido âmbar, capturando o fraco reflexo das luzes da cidade. Sua mente continuava circulando a mesma pergunta. E se ela tivesse ficado? Ele teria se tornado um homem diferente? Ou ele havia destruído algo que nunca foi feito para ser reconstruído? Ele disse a si mesmo que não importava mais, mas o pensamento persistia como uma sombra que se recusava a desaparecer. Semanas se passaram e ele seguiu os movimentos de sua vida, mas a inquietação se tornou mais forte. Ele começou a evitar eventos sociais, pulando jantares, ignorando chamadas de Mariana, até que ela finalmente parou de tentar. Seu assistente notou seu temperamento se esgotando, sua atenção escorregando durante as reuniões. Certa tarde, enquanto revisava uma proposta, ele viu uma fotografia no arquivo, uma livraria local em parceria com um de seus programas comunitários. Era pequena, comum, inexpressiva, mas atrás da janela da loja, borrada pelo reflexo da luz, ele pensou ter visto uma silhueta familiar. Por um momento, ele esqueceu como respirar. Não estava claro, e ainda assim, algo dentro dele mudou instantaneamente, um instinto tão profundo que quase doeu. Naquela noite, ele dirigiu até o bairro onde a foto havia sido tirada. Era quieto e antiquado, um lugar que cheirava a chuva e fumaça de madeira. Ele não parou, não saiu do carro. Ele apenas ficou sentado ali por um longo tempo, observando a luz da loja se derramar fracamente na calçada, suas mãos agarrando o volante com força. Ele não sabia o que estava procurando ou por que tinha vindo, apenas que algo dentro dele se recusava a deixá-lo ir embora facilmente. Quando voltou para casa, o amanhecer estava rompendo. A cidade estava acordando, a luz dourada se espalhando pela silhueta. Ele estacionou o carro, encostou a cabeça no assento e fechou os olhos. Pela primeira vez em anos, Enzo Duarte admitiu para si mesmo que todo o sucesso, todo o status, todo o poder não significavam nada se ele tivesse que viver em um mundo onde ela não existia mais ao lado dele. Mas era tarde demais, ou pelo menos era o que ele acreditava então, sem saber que o destino já havia começado a tecer os fios que trariam seus caminhos juntos novamente, justamente quando ambos pensavam que o passado havia desaparecido para sempre. O reencontro. Era uma tarde comum quando os caminhos deles se cruzaram novamente, embora nada sobre o momento parecesse comum para Enzo. A cidade estava vestida no cinza opaco do final do inverno, o tipo de dia em que as pessoas se moviam rapidamente entre os edifícios para evitar o frio no ar.
Ele havia passado a manhã em reuniões intermináveis que se misturavam, tudo números, vozes e sorrisos falsos. Quando seu assistente o lembrou de outro compromisso no centro, ele o cancelou sem explicação e disse ao motorista para pegar uma rota diferente. Ele não sabia por que disse isso, apenas que algo inquieto dentro dele se recusava a sentar em outra reunião sem sentido. O carro diminuiu a velocidade perto de uma fileira de pequenos restaurantes e lojas, o tipo de rua que existia longe de seu mundo polido. Pela janela, ele notou um restaurante com luz quente derramando-se na calçada, o vidro embaçado insinuando risadas e conversas lá dentro. Ele quase disse ao motorista para continuar, mas por algum motivo não o fez. Ele pediu para parar. O motorista pareceu surpreso, mas obedeceu, e Enzo saiu para o frio. Ele ajeitou o casaco e caminhou em direção à porta, o sino acima dela tocando suavemente ao entrar. O calor o atingiu instantaneamente, junto com o cheiro de café e pão fresco. Ele olhou em volta, procurando um canto tranquilo. Então ele a viu. Ela estava sentada perto da janela, um cachecol macio em volta do pescoço, o cabelo solto e brilhando sob a luz dourada. Duas meninas sentavam-se em frente a ela, idênticas em todos os sentidos, exceto pelo modo como sorriam, uma tímida, outra ousada. Elas estavam rindo de algo que ela disse, suas pequenas mãos alcançando-a, enquanto ela as ajudava a cortar pedaços de pastelaria. Por um momento ele não conseguiu se mover. Sua respiração engasgou em sua garganta, e a sala inteira pareceu desaparecer em silêncio. Emília. O nome correu por ele como uma memória que ele havia enterrado muito profundamente para reconhecer a princípio. O ar entre eles estava denso com algo não dito, embora ela ainda não o tivesse notado. As meninas pareciam ter cerca de 3 anos, talvez um pouco mais. Seus cabelos escuros e brilhantes, seus olhos incrivelmente azuis. Sua mente lutou para processar isso, seu corpo congelado no lugar. Não era possível, e no entanto, era. Ele deu um passo mais perto, cada som ao seu redor subitamente distante. A menina mais velha virou a cabeça, seu olhar fixando-se nele por apenas um segundo. Ela sorriu, um sorriso largo e destemido, e ele sentiu seu peito apertar dolorosamente. Era o sorriso dele. Ele soube instantaneamente a mesma curva dos lábios, a mesma faísca de travessura que ele via no espelho quando criança. A sala cambaleou ligeiramente e ele teve que segurar as costas de uma cadeira para se firmar. Emília finalmente olhou para cima. A cor sumiu de seu rosto, embora ela não vacilasse. Por um instante, eles apenas se encararam, o tempo desmoronando entre eles. Ele viu os anos escritos nas linhas de sua expressão, a exaustão e a força esculpidas juntas em algo belo e real. Ela parecia mais velha, sim, mas também mais viva do que qualquer pessoa que ele tinha visto em anos. As meninas tagarelavam ao lado dela, puxando sua manga, mas ela não tirou os olhos dele. Enzo percebeu que se ele falasse agora, sua voz trairia o tremor em seu peito. Então, ele não o fez. Ele ficou ali como um homem, pego entre o passado e o presente. O peso do arrependimento pressionando seus pulmões até doer para respirar. Ela se virou primeiro, fingindo se concentrar nas crianças, seus dedos tremendo ligeiramente enquanto levantava um guardanapo. Ele podia ver a tensão em seus ombros, o modo como ela lutava para permanecer composta. Ele se sentou em uma mesa próxima, incapaz de sair. Cada parte dele queria se aproximar dela, mas o medo o impedia. Não o medo da rejeição, mas de se ver refletido nos olhos dela,
como o homem que a havia destruído uma vez. A garçonete perguntou o que ele queria, mas ele não a ouviu até que ela repetisse a pergunta 2 vezes. Ele pediu algo sem pensar, seu olhar nunca deixando a mesa perto da janela. Quando as meninas começaram a ficar inquietas, Emília pegou suas coisas. Ela pagou rapidamente e se levantou, ajudando-as com os casacos. Uma das meninas olhou para ele novamente, curiosa, sua pequena mão segurando os dedos da mãe. Aquele olhar simples e inocente o rasgou. Ele não conseguiu se conter desta vez. Ele se levantou, aproximando-se, sua voz baixa, mas firme. Emília. Ela congelou. Por um segundo ela não se virou. Então, lentamente, ela olhou por cima do ombro, seus olhos encontrando os dele. Enzo. Ela disse calmamente, o som de seu nome em seus lábios quase o desfez. As meninas olharam para ela, confusas. Mamãe, quem é esse? A mais nova perguntou suavemente. Emília hesitou antes de responder. Apenas alguém que eu costumava conhecer. As palavras o atingiram mais forte do que ele esperava, como um golpe físico. Ele queria dizer a ela que nunca parou de pensar nela, que nem um único dia havia passado sem o fantasma dela o assombrando. Mas, parado ali na frente dela, com aquelas 2 crianças, filhas dele, ele tinha certeza agora. Ele não conseguia encontrar a coragem de dizer nada. Ele deu outro passo à frente, sua voz mal acima de um sussurro. São suas? Ela encarou os olhos dele com quietude desafiadora. Nossas, ela disse simplesmente. A palavra pairou no ar entre eles, afiada e inegável. Ele não falou novamente. Ele não podia. Ela se virou e caminhou em direção à porta, segurando as mãos das meninas com força. Ele as observou sair, o sino acima da porta tocando suavemente enquanto elas desapareciam na tarde cinzenta. Por muito tempo depois disso, ele permaneceu parado no meio do restaurante, olhando para o local onde ela estivera. As pessoas ao redor continuaram com suas refeições, alheias, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mas, para Enzo, o mundo havia acabado de se abrir. Cada mentira que ele havia contado a si mesmo, que ele havia superado, que ela estava melhor sem ele, que ele havia feito a escolha certa, desmoronou em um único instante. Ele se sentou novamente devagar, suas mãos tremendo, sua garganta queimando com palavras não ditas. Quando ele finalmente saiu do restaurante, o céu havia escurecido e a neve estava começando a cair, flocos suaves caindo em seu casaco como acusações silenciosas. Ele ficou parado na calçada, olhando para a rua onde ela havia desaparecido, seu coração batendo em um ritmo desigual. Ele não sabia como, mas sabia de uma coisa com absoluta certeza. Ele não podia perdê-la de novo. Não agora, não depois de ver o que ele havia jogado fora. E desta vez, ele não deixaria o medo decidir por ele. O processo de reparação. Enzo não dormiu naquela noite. Ele ficou sentado em seu escritório com as luzes da cidade cintilando contra as altas janelas de vidro, seus pensamentos se perseguindo em círculos. Ele continuava vendo o rosto dela, o modo como sua expressão havia endurecido quando ela olhou para ele, o modo como ela puxou as meninas para perto, como se as estivesse protegendo dele. Cada detalhe estava gravado em sua mente. Os pequenos cachos em seus cabelos, o modo como uma delas inclinava a cabeça quando sorria, o azul idêntico de seus olhos que espelhavam os dele. Ele havia passado anos dominando o controle, mas tudo isso se despedaçou em uma única tarde. O mundo que antes girava em torno de números, contratos e poder, subitamente parecia sem sentido. Pela primeira vez, ele entendeu o que o arrependimento podia fazer. Podia esvaziar um homem completamente,
até que não restasse nada além do eco do que ele havia perdido. Ele tentou dizer a si mesmo para ser racional. Talvez ele estivesse enganado. Talvez aquelas meninas não fossem dele. Mas não importa quantas explicações ele construísse, seu coração as rejeitava todas. Ele sabia. Ele soube no momento em que a mais velha sorriu. O reconhecimento havia sido tão imediato que parecia biológico, algo mais antigo do que o pensamento. Elas eram suas filhas, e ele havia perdido cada primeira palavra, cada noite sem dormir, cada risada. Ele havia perdido a vida inteira delas por causa de uma decisão que tomou para proteger uma reputação que agora parecia poeira em suas mãos. Na manhã seguinte, ele dirigiu de volta ao restaurante. A equipe se lembrava dela, é claro. Eles se lembravam da mulher com 2 meninas pequenas, sempre educada, sempre sorrindo. Mas eles não sabiam muito mais. Um deles pensou que ela poderia morar por perto. Outro mencionou uma pequena livraria que ela às vezes visitava. Era apenas uma pista, mas ele se agarrou a ela como se fosse um salva-vidas. Ele passou dias caminhando por aquela parte da cidade, examinando rostos, olhando pelas vitrines das lojas, perguntando discretamente em lugares onde ninguém se importava com quem ele era. E então, em uma tarde, ele encontrou a livraria. Era pequena e despretensiosa, aninhada entre uma floricultura e uma padaria, suas janelas cheias de pôsteres desbotados e notas escritas à mão. O sino acima da porta tocou quando ele entrou, e o fraco cheiro de papel velho e café preencheu o ar. Ele a viu instantaneamente atrás do balcão, separando uma pilha de livros. O cabelo dela estava preso desta vez, sua expressão calma, mas cansada. Ela não o viu a princípio, e por um momento ele apenas a observou, incapaz de se mover. Havia algo profundamente pacífico no modo como ela se movia, eficiente, mas gentil, como alguém que havia aprendido a encontrar a beleza nas coisas comuns. Quando ela finalmente levantou o olhar, a calma desapareceu de seu rosto. Sua respiração engasgou e suas mãos pararam sobre o balcão. Enzo, ela disse baixinho, o nome dele soando como descrença. Ele se aproximou, mas não tentou alcançá-la. Emília? Ele começou, sua voz baixa, quase rouca. Eu preciso falar com você. Ela o olhou por um longo momento, sua expressão indecifrável, então balançou a cabeça. Não há nada para falar. Suas palavras eram firmes, mas ele podia ouvir a tensão sob elas. Ele tentou novamente. Por favor, apenas alguns minutos. Ela hesitou, olhou para a porta que levava aos fundos, então suspirou. Tudo bem, 5 minutos. Eles se sentaram em uma pequena mesa perto da janela. A luz do sol filtrava pelo vidro, tocando o cabelo dela com calor. Ela não olhou para ele diretamente, em vez disso, focando na rua lá fora. Elas são minhas filhas, ela disse finalmente, seu tom uniforme, mas afiado como uma lâmina. Você não pode voltar depois de todo esse tempo e agir surpreso. Ele engoliu em seco, a culpa apertando seu peito. Eu não sabia, Emília. Você não me disse. Ela se virou para ele, seus olhos em chamas. Você se certificou de que eu não pudesse. Você me jogou para fora da sua vida, Enzo. Para fora do mundo da sua família. Você me disse que eu não era boa o suficiente para ficar ao seu lado. O que você esperava que eu fizesse? Voltasse rastejando, grávida, implorando por aprovação. Sua voz rachou ligeiramente na última palavra, mas ela manteve o olhar dele. Ele queria argumentar, dizer a ela que ele havia sido jovem, pressionado, com medo. Mas a verdade era que não havia desculpa que pudesse consertar. Eu estava errado. Ele disse finalmente, as palavras com gosto de cinza. Eu fui um covarde. Pensei que estava protegendo algo que importava,
mas estava apenas protegendo meu próprio orgulho. Os olhos dela suavizaram por uma fração de segundo, depois endureceram novamente. Essa é a questão sobre o orgulho. Ele não significa muito quando você está segurando um bebê sozinha no meio da noite. O silêncio se estendeu entre eles. Lá fora, as pessoas passavam pela janela, alheias à tempestade se formando do outro lado do vidro. Ele olhou para as mãos dela, as fracas manchas de tinta em seus dedos, o pequeno anel de prata que ela usava, simples, gasto, não uma aliança de casamento. Eu quero estar na vida delas, ele disse baixinho. Por favor, deixe-me pelo menos tentar. Emília balançou a cabeça lentamente. Não é tão simples. Elas não te conhecem. Elas têm a vida delas, a rotina delas. Eu não vou deixar você entrar e virar tudo de cabeça para baixo porque você de repente se lembrou de como sentir. As palavras dela cortaram fundo, mas ele não vacilou. Então deixe-me ganhar isso, ele disse. Deixe-me provar que posso ser o homem que eu deveria ter sido desde o início. Por um longo tempo ela não falou. Então ela suspirou, a exaustão sombreando seu rosto. Eu não confio em você, ela disse suavemente. Ainda não. Mas elas merecem saber a verdade um dia. Ele assentiu, uma mistura de alívio e tristeza o inundando. É tudo o que eu peço. A conversa deles terminou não com um fechamento, mas com um frágil fio de possibilidade. Ao sair da livraria, o ar lá fora parecia mais cortante, mas de alguma forma mais leve. Ele olhou para trás uma vez e a viu parada perto da janela, observando-o partir, sua expressão indecifrável. Ele sabia que levaria tempo, semanas, meses, talvez anos, mas também sabia de uma coisa com certeza. Ele não iria desaparecer novamente. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Enzo dormiu. Não porque a culpa tivesse desaparecido, mas porque ele finalmente tinha uma razão para acordar e tentar consertar as coisas. E embora Emília ainda não acreditasse nele, ele acreditava nela, nelas, na frágil e dolorosa chance de que talvez não fosse tarde demais para reconstruir o que ele havia destruído. A constância tranquila. Enzo começou a aparecer de maneiras pequenas e cuidadosas, nunca exigindo, nunca forçando-se em espaços que não estavam prontos para contê-lo. No início, era estranho, o tipo de silêncio que se sente pesado e frágil ao mesmo tempo. Ele parava na livraria nas tardes em que as gêmeas estavam lá, trazendo-lhes um livro de histórias ou pequenos doces da cafeteria do outro lado da rua. Ele nunca ficava muito tempo, apenas o suficiente para ver os olhos delas se iluminarem, para ouvir suas risadas, para sentir algo quente e novo florescer dentro dele. Emília sempre ficava por perto, cautelosa, os braços frequentemente cruzados, sua expressão neutra, mas não hostil. Houve momentos em que ele podia ver sua resolução vacilar ligeiramente, o modo como seus olhos se suavizavam quando as meninas corriam para ele ou quando ele as fazia rir. Ainda assim, ela nunca baixou a guarda completamente, e ele não pediu que o fizesse. As gêmeas, Sofia e Lívia, o aceitaram sem perguntas a princípio. Para elas, ele era simplesmente Enzo, um homem amigável com os mesmos olhos azuis que elas viam no espelho, aquele que sempre ouvia suas histórias intermináveis e nunca se cansava de suas perguntas. Com o tempo, Emília notou como elas pareciam se conectar naturalmente com ele. Era como se algo instintivo preenchesse o espaço entre eles. Quando eles riam juntos, o som ecoava pela livraria, brilhante e genuíno. E embora isso apertasse o peito de Emília, ela não conseguia impedi-lo. Observá-los juntos a fazia doer, mas também a lembrava de algo que ela havia tentado enterrar. O homem
que Enzo poderia ter se tornado se a vida e o orgulho não o tivessem quebrado. Ele nunca falava do passado. Ele não pedia desculpas repetidamente ou tentava reescrever o que havia acontecido. Em vez disso, ele apareceu de forma consistente, tranquila, sincera. Quando uma das meninas ficava doente, ele trazia sopa e remédios infantis sem ser solicitado. Quando o turno de Emília se estendia, ele ficava para ajudar a limpar a loja, empilhando livros com a paciência que a surpreendia. O homem, que antes vivia atrás de paredes de arrogância, agora estava diante dela humilde e mudado. E essa transformação a inquietava mais do que ela queria admitir. Às vezes ela se pegava observando-o quando ele não estava olhando, notando pequenas coisas que ela havia esquecido. O modo como sua mandíbula apertava quando ele se concentrava, a fraca cicatriz em sua mão de um acidente de muito tempo atrás, o modo discreto como ele sorria para as meninas como se não pudesse acreditar que elas eram reais. E, no entanto, cada vez que seu coração começava a amolecer, a lembrança daquela noite, a noite em que ele lhe disse que ela não era boa o suficiente, surgia como uma sombra, lembrando-a de tudo o que ela havia suportado sozinha. Ela queria perdoar, mas o perdão, ela havia aprendido, não era um ato único, era um processo lento e incerto, cheio de dor e paz. Certa noite, no início da primavera, as meninas haviam adormecido no tapete da livraria, cercadas por livros de imagens abertos. A luz lá fora havia diminuído para um cinza suave e a chuva batia suavemente nas janelas. Emília estava sentada atrás do balcão, terminando alguma papelada, enquanto Enzo cuidadosamente levantava as gêmeas uma por uma e as levava para o pequeno sofá nos fundos. Seus movimentos eram ternos e deliberados, como se o menor ruído pudesse quebrar algo sagrado. Ela o observou aninhar os cobertores ao redor delas, afastando uma mecha de cabelo da testa de Lívia, e algo dentro dela rachou silenciosamente. Não era perdão ainda não, mas era um reconhecimento do amor ainda existindo apesar de tudo. Depois ele se sentou em frente a ela no balcão. O silêncio entre eles era diferente desta vez, não mais cheio de tensão, mas com a consciência tranquila de pessoas que haviam sobrevivido a algo imenso. Elas são incríveis, ele disse suavemente, seu olhar ainda pairando em direção aos fundos da sala. Emília assentiu, sua voz mal audível quando respondeu. Elas me salvaram. Ele a olhou então e ela viu em seus olhos não pena, mas respeito, o tipo que só vem de realmente entender a dor de alguém. Ele hesitou antes de falar novamente, seu tom cauteloso. Eu sei que não posso mudar o que aconteceu. Eu não posso apagar o que eu disse ou como eu fiz você se sentir. Mas eu quero ser alguém com quem elas possam contar. E se você me permitir, eu quero ser alguém com quem você também possa contar. Não porque eu espero algo em troca, mas porque é o único modo que eu posso viver comigo mesmo. A honestidade dele a desarmou mais do que qualquer desculpa poderia ter feito. Ela olhou para ele por um longo tempo, estudando seu rosto, procurando vestígios do homem que ela uma vez amou. Lá estava ele, mas temperado pela perda e pelo arrependimento, moldado em algo mais profundo, mais quieto, mais humano. Ela não respondeu imediatamente, apenas sussurrou. Você já perdeu muito. Ele assentiu, a dor passando por seu rosto. Eu sei, ele disse. É isso que me mantém acordado à noite, mas eu posso estar aqui agora, se você me permitir. Na manhã seguinte, quando ele voltou para a livraria, Emília não o impediu de se juntar a elas no café da manhã. Ele ajudou as meninas a servir leite em suas tigelas de cereal, riu quando elas derramaram
e ficou até que elas tivessem que sair para a pré-escola. Emília ficou na porta, observando enquanto os três caminhavam juntos pela rua, as pequenas mãos de suas filhas agarrando as dele. Foi um momento simples, quieto e inexpressivo, mas para ela parecia estar testemunhando a primeira luz após uma longa e interminável noite. Naquela noite, quando as meninas estavam dormindo, ela sentou-se perto da janela de seu apartamento, olhando para a cidade. Ela pensou em tudo o que havia sobrevivido, em como a dor podia se transformar em força se você a deixasse. Ela não estava pronta para confiar nele completamente, ainda não, mas percebeu que queria tentar. Talvez não por si mesma, mas pelos dois pequenos corações, dormindo no quarto ao lado, que mereciam um pai que finalmente entendesse o que significava amar. Lá fora, as luzes da cidade cintilavam contra o céu escuro. Emília pressionou a mão no vidro, seu reflexo fraco, mas firme, e pela primeira vez em anos, ela se permitiu acreditar que talvez a história não tivesse acabado. Talvez estivesse apenas começando de novo, de uma maneira diferente, lenta, cuidadosa, mas desta vez verdadeira, voltando para casa. As estações mudaram novamente e o tempo começou a passar de forma diferente, não mais marcado pela dor, mas por pequenos, quase invisíveis, momentos de cura. Enzo se tornou uma parte constante de suas vidas, não por meio de grandes gestos ou desculpas, mas por meio de constância tranquila. Ele estava lá todas as manhãs em que as gêmeas queriam panquecas em vez de cereal, todas as tardes em que imploravam para visitar o parque, todas as noites em que Emília precisava de ajuda para carregá-las para cima depois que elas adormeciam no carro. Ele não tentou substituir o que foi perdido, ele simplesmente preencheu os espaços onde ele havia estado ausente. As meninas o adoravam, e isso se manifestava em cada risada, em cada desenho que elas orgulhosamente lhe traziam toda vez que gritavam o nome dele do outro lado da rua. Emília assistia a tudo se desenrolar, dividida entre a gratidão e o medo, seu coração se abrindo pouco a pouco de maneiras que ela não conseguia parar, mesmo que quisesse. Ela sempre imaginou que o perdão seria um momento único, uma percepção silenciosa de que o passado não doía mais. Mas não aconteceu assim. O perdão veio a ela lentamente, como uma maré retornando após anos de seca. Ainda havia noites em que ela se lembrava de suas palavras quando sentia a pontada da traição como se tivesse acontecido ontem. No entanto, havia também manhãs em que ela via o modo como ele olhava para as filhas, os olhos cheios de amor desprotegido, e algo dentro dela amolecia. Ela percebeu que não via mais o homem que a havia ferido. Ela via um pai, um parceiro, um ser humano que também havia sido quebrado e que agora estava tentando se refazer novamente, um pequeno ato de cada vez. Certa tarde, enquanto o sol derramava ouro pelas janelas da livraria, ele chegou pouco antes de fechar. As meninas estavam nos fundos, colorindo, enquanto Emília organizava as prateleiras. Enzo entrou silenciosamente, segurando uma pequena caixa gasta nas mãos. Ela se virou quando o ouviu, afastando o cabelo do rosto. "Você está cedo", ela disse, seu tom leve, mas curioso. Ele assentiu, colocando a caixa no balcão. "Eu queria te mostrar uma coisa." Dentro havia fotos antigas. A mãe dele, o pai dele, ele mesmo quando criança, seu primeiro escritório, pedaços de uma vida que ela nunca teve permissão para ver antes. No fundo estava uma fotografia dos 4 juntos agora, tirada por uma das gêmeas uma semana antes. A imagem estava torta, a iluminação irregular, mas era real. Ela olhou para ela por um longo tempo antes de levantar o olhar para ele.
Você guardou isso? Ela perguntou baixinho. Eu guardo tudo o que importa, ele disse. Pela primeira vez em anos, ela não desviou o olhar. O ar entre eles mudou. Não mais pesado de raiva não dita, mas frágil com entendimento. Ele se aproximou hesitando antes de dizer: Emília, eu não espero nada de você. Eu sei que não mereço uma segunda chance, mas eu preciso que você saiba que eu não vou embora de novo. Nunca mais. Não porque eu me sinta culpado ou porque seja a coisa certa a fazer, mas porque você e as meninas são a única parte da minha vida que parece real. Ela ficou ali, as mãos apoiadas na beirada do balcão, seu coração batendo de forma desigual. Havia verdade em sua voz, crua, despolida, desprotegida. Por um longo tempo, ela não disse nada. Então simplesmente sussurrou. Você já foi embora uma vez. Ele assentiu lentamente. Então deixe-me passar o resto da minha vida provando que não vou fazer isso de novo. Naquela noite, enquanto a cidade zumbia baixinho lá fora, os 4 se sentaram juntos no pequeno apartamento. As meninas adormeceram entre eles, uma enrolada ao lado de Emília, a outra espalhada no colo de Enzo. A televisão cintilava suavemente ao fundo, esquecida. Emília observou o subir e descer constante da respiração de sua filha e depois olhou para Enzo. Sua cabeça estava encostada no sofá, seus olhos semicerrados, sua expressão pacífica de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Naquele momento ela percebeu algo simples, mas profundo. O amor não era sobre esquecer o passado, era sobre escolher construir algo mais forte, apesar dele. Meses se passaram, e o ritmo tranquilo de sua nova vida se estabeleceu em algo estável e gentil. Enzo encontrou maneiras de equilibrar seu trabalho sem deixar que ele o consumisse, e Emília começou a confiar que suas promessas não eram apenas palavras. Ainda havia desentendimentos e dias difíceis, momentos em que o medo ressurgia ou quando velhas feridas doíam inesperadamente. Mas também havia risadas, mais do que ela se lembrava de ter ouvido antes. Nos fins de semana, eles levavam as meninas ao parque e, às vezes, enquanto as gêmeas corriam à frente perseguindo a luz, Enzo estendia a mão para Emília. Na primeira vez que ele o fez, ela não se afastou. O calor de seu toque não era o mesmo de antes. Era mais quieto, mais profundo, conquistado. Certa noite, no início do verão, o ar estava quente e cheio do cheiro de chuva. As meninas estavam dormindo no andar de cima quando Emília o encontrou parado na varanda, olhando para a cidade. Ela se juntou a ele, encostando-se ao parapeito ao lado dele. O silêncio entre eles não era mais desconfortável. Você estava certo, ela disse suavemente. Sobre o quê? Ele perguntou. Sobre as coisas que importam, ela respondeu. Elas não são o que eu pensei que seriam. Elas são menores, mas são tudo. Ele sorriu fracamente, virando-se para ela. Eu não mereço você, ele disse, sua voz baixa. Talvez não, ela disse com um pequeno sorriso, mas elas merecem você. E talvez isso seja o suficiente. Ele estendeu a mão, afastando uma mecha de cabelo de seu rosto, seus dedos demorando em sua bochecha. Você é minha família, Emília, ele disse. Você sempre foi. Eu apenas não soube como ver isso antes. Os olhos dela se suavizaram e ela sentiu a última de suas barreiras desmoronar. Então não desvie o olhar desta vez, ela sussurrou. Na quietude que se seguiu, o mundo pareceu desacelerar. As luzes da cidade cintilavam à distância. O vento carregava o fraco som de risadas de algum lugar muito abaixo, e pela primeira vez em anos, ela se sentiu completamente em paz. Eles ficaram ali juntos, não como duas pessoas assombradas pelo que havia sido,
mas como uma família reconstruída a partir dos pedaços de dor, perdão e amor que de alguma forma encontraram o caminho de volta um para o outro. Não era um final perfeito, porque a vida real nunca é, mas era honesto e era deles. E enquanto a noite se aprofundava ao redor deles, Emília sabia que, às vezes, as histórias mais bonitas são aquelas que se quebram primeiro e depois encontram o caminho de casa.